Após uma preposição, o verbo sempre vem com ing. E a primeira pergunta que eu recebo é: o que é um verbo? O que é uma preposição? Então, o verbo, de uma forma bem simplificada, é aquilo que nós conjugamos. Eu amo, você ama, nós amamos. Eu corro, você corre, nós corremos. Se você consegue fazer essa conjugação, isso é um verbo, ok? Então, vamos supor bonito. Eu bonito, você bonito, nós bonitos. Não faz sentido, porque isso é um adjetivo, tá? Conseguiu conjugar, você já identificou que isso é um verbo. Então, o segundo passo é saber que esse verbo vem adicionado um ing no final, se antes desse verbo tiver uma preposição. Tá, gente? Então, o que é uma preposição? A preposição é uma palavra, e geralmente são palavras pequenas. Tem uma outra que difere um pouco, mas a maioria são palavras pequenas, que elas mostram a relação entre os termos dentro de uma frase. E elas são mais conhecidas como in, at, on, with, of, after, before, without e por aí vai. Então, tudo isso são preposições. São essas palavrinhas que vocês encontram ali entre os verbos e vocês não sabem bem como usar. Então, já sabemos que isso é uma preposição. Tá. E como que isso fica dentro de uma frase, então? Se eu tenho uma preposição dessa, uma dessas palavrinhas, to, for, with, without, before, after, o que vem em seguida, se for um verbo, esse verbo sempre vem com ing. Então, um exemplo de frase seria: She is good at speaking English. Então, ela é boa em falar inglês. E eu vou traduzir como falar. E aí que tá o pulo do gato. O ing a gente conhece como gerúndio. O que é o gerúndio? É o ando, endo, indo. Então, dá uma ideia de que aquela coisa está acontecendo naquele tempo verbal. Ou estava acontecendo, ou está acontecendo, ou estará acontecendo. Porém, quando esse verbo vem depois de uma preposição, ele não é traduzido como um gerúndio, e sim como um infinitivo. Ai, meu Deus, gente, o que é infinitivo? Infinitivo é a terminação ar, ir de um verbo. Então, caminhar, correr, sorrir, isso é o infinitivo, é o verbo ali sem estar conjugado. Então, quando eu digo na frase She is good at speaking English, eu estou falando, ela é boa em falar inglês e não ela é boa em falando inglês. Aqui, para você entender um pouco mais, um outro exemplo. He is interested in learning languages. He is interested in learning languages. Então, ele está interessado em aprender línguas, idiomas. Então, observa. No primeiro exemplo, eu usei a preposição at. Toda vez que a gente fala que alguém é bom em alguma coisa, a gente fala good at. Quando a gente está falando interessado em, interested in. In também é uma preposição, at é uma preposição, in é uma preposição, e por isso que os verbos que vieram a seguir estavam com ing, mas nós traduzimos como infinitivo. Então essa é a regra. Seguido de uma preposição, nós temos um verbo, esse verbo tem que estar com ing, e é traduzido como infinitivo. O que é infinitivo? Are, ir. Mais um exemplo para finalizar. I am afraid of making mistakes. I am afraid of making mistakes. Eu tenho medo de cometer erros. Percebe? Não é eu tenho medo de fazendo ou cometendo erros. Ok? Espero ter ajudado.